pergunto assim, quando a gente fala de fundo imobiliário de tijolo, quando a gente vai fazer análise de ativo, obviamente me parece muito mais fácil. Se você vai olhar, pô, o cara tá na Juscelino Kubitschek, o cara tá aqui na Faria Lima, ou, enfim, galpões já é mais difícil. Mas fundo imobiliário de papel, eu acho extremamente difícil avaliar a segurança da carteira, né? O que vocês pensam sobre isso e qual uma forma do investidor tentar entender o que tá ali naquele fundo imobiliário de papel? Quais são os CRIs envolvidos? Qual é o risco envolvido? Eu acho que primeiro entender qual é a fonte pagadora, né? Porque num fundo imobiliário de tijolo, é o que você falou, o imóvel está na Juscelino, você fala assim, se o inquilino sair, entra outro. Sim. Né? Se o galpão é ali em Cajamar, se o inquilino sair, entra outro. Agora, quando você fala de fundo de papel, se o cara não pagou, é complicado você executar. Você executa, geralmente tem garantias. Então, o que você tem que avaliar? Quem é o pagador? Acho que esse é o primeiro ponto. Qual que é a relação da dívida versus a garantia? Essa dívida, ela tem 2 vezes de colateral, de garantia. Ou seja, eu emprestei 10 milhões, mas eu peguei um imóvel de 20 milhões em garantia. E você tem que analisar outros fatores relacionados à dívida. E aí, com isso, você avaliar se aquele fundo de papel é bom ou não. E aí entra a bifurcação de fundos high yield versus fundos high grade. O high yield são riscos de crédito mais delicados, mais controversos, mas que pagam mais. E o high grade aqui são os melhores pagadores, e mesmo assim a gente não está imune a problemas, Claro. né? Haja visto Light, haja visto Americanas, mas em tese são os melhores pagadores, que naturalmente vão pagar menos. Mas você vê a fonte pagadora, eu acho que é o ponto de partida. E eu acho que em fundo de papel, por ser um ativo financeiro, a pessoa deveria estar muito preocupada em analisar a gestão. Assim, porque o fundo de papel, o gestor consegue em um mês, então você lê o relatório gerencial do mês passado, no mês seguinte, 15, 20% da carteira mudou, porque ele vendeu, né? Um FOF, por exemplo, consegue fazer isso muito rápido. O fundos de CRIs ainda tem uma liquidez um pouco menor, mas ele consegue ligar para um gestor ou para um family office, para uma corretora, vende esse CRI para mim. Então, assim, é importante entender a qualidade da carteira, mas é muito importante você entender a qualidade da gestão. Assim, o histórico da gestão, quais foram o quanto de tempo esse fundo tem. Num fundo de papel, isso é muito mais importante, por exemplo. O track record do gestor, da pessoa mesmo, que faz a gestão no dia a dia, o cara que toma decisão ou que leva para um comitê de investimentos. Acho que a gente tem a máxima no tijolo, né? Para analisar um imóvel, você precisa dos 3 primeiros critérios: localização, localização, localização. Sim. No fundo de papel, pelo menos para mim, deveria ser gestão, gestão e gestão. Você deveria conhecer o seu gestor. Você deveria estar confortável que aquele cara está fazendo a gestão para você, porque é muito mais dinâmico. Tijolo é mais difícil, né? Você vê, o TXF11 tem 50 imóveis. A gente vende um imóvel por semestre. Então, assim, é uma dinâmica. O último imóvel que a gente comprou, Belém do Pará, a gente comprou um imóvel esse ano, né? Não compramos ainda nenhum outro. Então, Vocês compram imóvel já pensando em vender, muitas vezes, ou não? Vocês compram imóvel para manter e ganhar com aluguel? Eu acho que a gente tem 2 tipos de imóvel. A gente tem o estratégico e o tático. O estratégico é aquele imóvel que tem que ser uma proposta indecorosa para vender, né? Tá. Imóveis dentro de São Paulo, imóveis em capitais, contratos muito longos, com ótimos inquilinos. E tem imóveis mais táticos, que a gente compra em cidades menores, que a gente tem mais predisposição a vender. Mas tudo é uma questão de preço, né? Se alguém chegar e fizer uma proposta indecorosa por um dos ativos estratégicos, pode ser que a gente venda. Mas a gente tem uma lista de imóveis que são mais negociáveis e outros menos negociáveis. É aquilo, né? Minha casa vale 1 milhão, eu amo minha casa. Mas o cara chega e fala, pô, eu te dou 2,5, 2 milhões e 500 mil. Você fala, pô, aí eu já não sei se eu amo tanto, né, cara? A proposta tá muito boa.